Olá, primeiro ano B, tudo bem? Agora vamos falar sobre a aula de geografia. Vocês lembram que a gente trabalhou o texto A Rua do Marcelo dentro da sala de aula? Alguns de vocês também já têm as respostas, mas os que não responderam terão a oportunidade de responder agora, que essa folhinha também foi para vocês. Eu vou ler então agora com vocês o texto da Rua do Marcelo e vou para a folhinha aqui, que é essas aqui que são as atividades que foram essa semana para vocês fazerem, tá ok? Então vamos lá. Acompanhe a leitura do texto A Rua do Marcelo. Na minha rua tem casas térreas, que são casas baixinhas, como a da Terezinha. Tem casas altas, como do Catapimba. E tem escada dentro e chama sobrado. E tem casa do Zeca, que fica em cima da padaria. E tem o prédio onde mora o Alvinho, que é bem alto e até tem elevador. E aqui depois vem as perguntas. Então pergunta, qual que é o título do texto? A Rua do Marcelo. Quantos personagens aparecem na história? Então vocês vão vir aqui no texto, fazer a leitura junto com o papai, com a mamãe. Lembrando que a leitura ela tem que sempre ser apontada e ir colocando o dedinho conforme ela está lendo. Qual é o nome dos personagens? Como é a casa da Terezinha? Então, essas perguntas é sobre observações que vocês fizeram do texto. Tem alguns alunos que já responderam, outros não. Aí depois vem aqui, ó, que a gente está falando sobre moradia. Então, fala aqui, ó, essa folhinha aqui, ó. Estão vendo? Recorte as ilustrações ao lado. Depois, descubra quais partes completam as moradias dos personagens. Então, vocês vão cortar aqui. Você lembra que em história pedir para cortar? Vocês vão cortar essa lateral da folhinha com uma régua, com uma tesoura, com o material que vocês tiverem para cortar e vão colar aqui ao lado das casas, montando as casinhas. Além de vocês estarem trabalhando sobre moradia, vocês também vão estar trabalhando simetria, que é muito importante nessa idade que vocês estão. Entender que um lado aí, às vezes é igual ao outro, o tamanho e as formas. Então é uma atividade muito interessante para vocês estarem fazendo. Depois vem aqui na folhinha, a outra folhinha, essa daqui. Colhe as ilustrações que sobraram e complete o desenho das casas. Então vai ter casinhas aqui que vão sobrar. E aí vocês vão colar o que sobrar aqui e vão completar o outro desenho da casa da forma que vocês imaginarem que seja o outro lado da casa. Então vai sobrar 2 desenhos que vocês vão colar aqui. Depois a questão 3. Em que tipo de moradia você vive? Numa casa térrea? Num sobrado? Um sobrado é aquela casa que tem 2 andares. Vocês lembram que a gente falou sobre isso na aula? Num apartamento? Essa é a questão que vocês devem responder. Lembrando que em geografia vocês vão responder só até a questão 3. Essa página aqui. Até que essas demais questões a gente vai responder num outro momento, tá bom? Obrigada. Beijo, meus queridos alunos.